Este exercício é muito simples. Temos aqui a nossa linha do horizonte, um ponto de fuga em cada lado. Aqui a meio vamos pôr aqui um cubo. Este cubo tem esta altura. Esta altura é esta a esta. A partir daqui vou traçar aqui umas linhas para o ponto de fuga e traçar umas linhas para o outro ponto de fuga do outro lado. Sem preocupar, estou a definir aqui dois planos, não é? Dois grandes planos que não têm fim, mas já têm um princípio, que é aqui na aresta do cubo. A partir daqui, eu sei que se esta altura tiver 2,5 cm, este aqui tem que ter menos, vamos pôr aqui 2. E este que está mais perto do ponto de fuga tem que ter menos ainda, vamos pôr aqui 1,5. Estes traços, qualquer traço que eu faça dentro destes planos é paralelo a este e que tem a mesma distância, por isso eu sei que estou a escrever, a desenhar estas duas arestas com esta mesma altura. Defini o tamanho destes dois planos, pronto. A partir daqui, então, basta-me fazer aqui umas linhas, não é? Sempre ao mesmo ponto de fuga, porque esta altura agora, com a nova, e tenho determinado aqui o meu cubo. Agora vou pegar nesta mesma altura, os tais 2,5 mais ou menos, e vou pôr essa mesma altura aqui, né? Mais perto do ponto, do outro ponto, bastante mais perto, e em cima, mas faço a mesma coisa para determinar os planos com estas que me dão as linhas retas paralelas e iguais a esta distância, ou seja, vou aos mesmos dois pontos de fuga, né? E vou traçar essas linhas de orientação, estas linhas de apoio. Portanto, o que eu fiz foi deslocar o meu cubo para cima e para a direita. O que é que aconteceu? Agora, este lado, se este aqui tinha 2, este aqui vai ter quase os 2,5, vamos pôr aqui 2,3. Porquê? Porque já estou mais próximo deste ponto de fuga. Por outro lado, se eu aqui tenho 1,5, eu aqui vou ter que, mais ou menos, pôr aqui 1 centímetro, uma coisa assim. Ok? Portanto, é mais curto, é mais pequeno aqui este lado, porque já está mais próximo do ponto de fuga. Mas, o que eu sei também é que estas linhas são paralelas e iguais a estas. E, portanto, estou, no fundo, a determinar as arestas laterais do cubo. E, a partir de agora, vou, então, fazer a mesma coisa. Ligar aqui ao mesmo ponto de fuga. E tenho aqui o meu outro cubo. Agora, vamos traçar aqui esta linha. E esta linha, no fundo, se eu tiver aqui esta linha, com base no meu olhar, esta linha está à mesma distância do meu linha do horizonte. Portanto, todos os objetos que eu colocar aqui estão à mesma distância dos nossos olhos. Então quer dizer que se eu fizer aqui um cubo com estes 2,5, ele é um bocadinho mais que 2,5. Ok? Ele está à mesma distância que isto, mas altera alguma coisa. Claro que altera, porque vou fazer a mesma coisa. Ou seja, vou determinar o plano onde depois posso traçar todas as linhas verticais e paralelas e iguais dentro deste plano, e também, claro, para o outro plano, por cada duas linhas retas com origem no mesmo ponto de fuga são paralelas e criam um plano sem fim, mas neste caso já com o nosso princípio. Só que aqui eu não preciso fazer medidas, porque como este está à mesma distância, né? Os cubos não serem do mesmo distância, só que mudarem de posição. O que é que altera aqui? Este lado tem que ser do mesmo tamanho deste, só que está em cima, e aqui a única diferença destes dois cubos é que, quando fizer depois aqui a ligação ao ponto de fuga do resto destas arestas que eu terminei que são iguais, eu vou determinar o topo, e aqui vejo o fundo. Aqui vi o topo,
num cubo mais próximo do centro. Aqui tenho dois cubos mais próximos, muito mais próximos deste aqui, e portanto diminui os lados, mas tem sempre a altura a mesma. E se vocês quiserem fazer aqui uma cozinha, por exemplo, vão imaginar, olha, juntamos estes dois aqui. Eu posso juntá-los onde quiser, não é? Mas eu sei que unindo aqui as arestas isto pode ser um exaustor. E depois este aqui, encontro aqui este pontinho de união dos dois e crio aqui os armários da cozinha com base nesta construção, não é? A mesma construção com 3 cubinhos. Depois o resto são armários. Posso fazê-los aqui. Só tornar aqui esta zona mais, né? Este aqui é um quadradinho aqui no meio. E portanto, isto depois podem ser os armários, aqui é o exaustor, este é o fogão, depois temos aqui as portas, depois temos aqui mais armários, não é? Mais armários com gavetas. Tudo isto em perspectiva é ser apenas com 2 pontos de fuga, não é? Cubos e depois a estrutura que eu quisesse, e depois aqui assim continuaria a parede, não é? Continuaria, aqui mudaríamos a parede para um lado e para o outro. Ok? Esta parede depende um bocadinho da altura da parede, mas se a parede acabasse aqui. Ok. E pronto, esta é, né? Imagina depois se quiséssemos dar-lhe aqui sombras, bastava preencher os lados da sombra e vocês já tinham aqui uma ideia de volume, não é? Este lado é a sombra e também teria aqui, assim um bocado sem grandes preocupações, mas veem aqui como é que a perspectiva, os cubos me ajudam, não é? Posso, por exemplo, pôr aqui este mármore, ser um mármore, pôr aqui este efeito de borracha, ok? Pronto, e aqui posso, por exemplo, pôr uma sombra, ok?